E hoje teremos o prazer de ter uma palestra, né, virtual do Carlos Alberto sobre o tema Consciência do Bem. Então, faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao nosso querido amigo Carlos Alberto, para que ele possa fazer sua reflexão, nos trazendo profundos conhecimentos espirituais. Senhor da vida, aqui nos encontramos movidos pelo sentimento maior do amor. O amor que une os homens no caminho do bem, da prosperidade, da paz, do equilíbrio físico, mental e espiritual. Do amor que um dia reinará na face do planeta, quando este passar a ser um mundo de regeneração. Rogando a presença dos bons espíritos, dos mentores e guias espirituais que atuam em nome de Jesus, damos por abertos nossos trabalhos da noite de hoje, rogando inspiração e roteiro para o nosso querido palestrante e, de imediato, passando a palavra ao mesmo. Graças a Deus. Uma boa noite a todos os que se encontram presencialmente nas dependências da CEF, os que partilham comigo nesse momento a sala virtual, possamos todos em conjuntos. Mano, só um minuto que o som ainda... só equilibrando aqui o som do ambiente. Posso prosseguir? Fala aí um pouco. O estudo de hoje, sob o título Consciência do Bem, está dando reverberação? Ok, então. Sob esse pequeno título, Consciência do Bem, existem muitos pontos de reflexão, principalmente para nós outros, que estamos navegando pelos planos da razão nos últimos 40 mil anos, como afirmou Placos no livro Libertação, em que a nossa grande jornada antecedente, desde o instante que fomos criados, até aportarmos nesses estágios, nós nos identificamos pela primeira vez como individualidades extracorpóreas e passamos a exercitar o livre-arbítrio consociado com a razão. É quando então a criatura passa a também ser responsável pelas escolhas e pelos atos que dê causa. É quando ela de fato começa a caminhar mais livremente na direção que diz respeito à sua sese espiritual. Sobre as escolhas, antes que nós comecemos a verdadeira análise, tem uma pergunta
fundamental. O que é então o bem? Caminhar na direção do progresso significaria caminhar na direção do bem. A questão 614 afirma que a verdadeira felicidade está em a criatura seguir as leis naturais ou leis divinas ou leis de Deus. E é por ela que o Pai Celeste exerce a regência universal da criação e aplica os bens sublimes ensejadores da vida feliz. Essa lei natural, ou lei divina, ela diz ao homem o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, o bem está na vivência da lei divina que regem toda a criação da energia, a criação do mundo material, como também o mundo espiritual. Ela está presente em tudo, em todos os reinos, em todas as dimensões, em todos os níveis da evolução. Como diz a própria doutrina, o que vai mudando é a compreensão que delas temos à medida que vamos amadurecendo no nosso lento caminhar em direção ao progresso espiritual. E elas estão gravadas na consciência de todas as criaturas. No nível de despertamento de cada um, todos fazemos uso do conteúdo das leis naturais. E esta compreensão é sempre relativa ao momento evolutivo em que nós nos encontremos. Mesmo que seja relativo, mesmo que estejamos no início do grande patamar evolutivo, que começa já nos planos da razão, e apenas principiamos, dado que a nossa vida é imortal, 40 mil anos é uma pequena nesga do tempo, uma pequena fração da grande experiência que vimos percorrendo ao longo de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos, como diz André Luiz, no Evolução em Dois Mundos. Então, no grande iceberg das experiências ancestrais, em que os instintos e formas muito primitivas da inteligência estavam se manifestando no longo processo de amadurecimento, em uma escala que somente o Senhor compreende para aplicar a justiça e o amor, nós chegamos então nos níveis da razão, e nesses níveis da razão vamos navegando de acordo com os conteúdos que vamos amealhando da nossa vivência, das nossas experiências, em decorrência das nossas escolhas e das ações que estejamos dando causa. Mas todos nós formamos uma razoável cognição do que seja bem e do que seja o mal. Sabemos, então, se estamos cumprindo a lei natural ou dela nos afastando. Se somos felizes quando estamos aderentes à lei natural ou lei divina, que nos diz o que devemos fazer, e ao cumprirmos e realizarmos de acordo com os regramentos desta lei natural, o consectário é que a criatura, ela é uma criatura feliz, ela navega no plano da felicidade. E nós vamos entender o mal com o afastamento da lei natural. Então, quando os nossos dias estão se afastando do plano da felicidade, nós igualmente sabemos que estamos nos afastando da observância e do cumprimento dessa lei natural. O Livro dos Espíritos nos traz uma luz um pouco maior para entendermos a questão da percepção do bem e da percepção do mal, conforme a gente vê na questão 906, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 12.
é feita a seguinte questão: será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Eu posso ser imputado como uma responsabilidade negativa por reconhecer que estou praticando bem e reconhecer que estou praticando bem. Essa é a proposição que aí está feita e a resposta vem de uma maneira muito esclarecedora. Se nós podemos ter consciência do mal que praticamos, do bem que praticamos devemos igualmente também ter, a fim de sabermos em qual das estradas estamos percorrendo, se é aquela que aproveita, se é aquela que nós devemos nos afastar e retornar para o eixo natural, que é o eixo que segue as diretrizes das leis gerais de justiça, de amor, de trabalho, né, a lei das afinidades, a lei de sociedade, a lei do auxílio ao próximo, como Jesus nos sintetizou no segundo mandamento, de amai-vos uns aos outros, dado que o primeiro e fundamental mandamento é amarmos a Deus, que é a origem de tudo e a razão de tudo de aqui nos encontrarmos. A espiritualidade, então, dizendo, se nós temos uma compreensão razoável do que seja o mal, devemos também ter uma compreensão razoável do bem que nós demos causa e que nós proporcionamos. A questão está na gradação de como estamos sentindo o bem que estamos dando causa. A espiritualidade, então, diz, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que tal não se envaideça, porque então cairia em outra falta. Reconhecer o bem que estamos praticando, até como um retorno, um feedback da vida para mostrar que nós estamos no caminho do acerto, é completamente natural e está de acordo com a lei das justas aquisições. Mas acontece que aquele que olha para si mesmo não pode esquecer, porque essas ponderações são aquelas que estão exatamente na questão 919 e que Santo Agostinho examinou como sendo o espelho da consciência que nós deveremos pôr em ação para verificarmos tudo aquilo que demos causa ao longo do dia. Sendo de grande importância que façamos esta reflexão desde o instante que nós acordamos até o instante que vamos adormecer no corpo, né? Verificando aquilo que fizemos de bom, aquilo que deixamos de fazer de bom, aquilo que, malgrado, ainda temos causa que prejudicou alguém, aquilo que deixamos de fazer para evitar que um mal maior acontecesse junto a alguém que estava no nosso entorno. Então, é sopesando nessas balanças de justiça, de amor e de caridade que nós vamos, então, reconhecer de uma forma saudável que nós estamos acertando, que nós estamos nos afeiçoando e que os nossos atos estão cada vez mais próximos da conformidade das leis naturais e, assim, essa conformidade se transforma em ventura, em bem-estar, em vitória de nós mesmos sobre a nossa realidade ainda ancestral e inferior, carregada de muitas nuvens e de muitas sombras que merecem reparos e aprendizados. Então não há censura por reconhecer haver triunfado sobre os maus pendores. O espírito Joana de Ângeles, no livro Receita de Paz, na psicografia de Chico Xavier, examina essa página Consciência do Bem,
que é o que vamos agora anotar no particular com as palavras da própria Joana. Ela começa dizendo o seguinte, ela vai fazendo algumas assertivas e dizendo que aquele que estiver observando a sua vida, os seus atos, com estes filtros de consciência, ela vai dizer mais à frente que esses são realmente cidadãos e cidadãs universais, que estão se habilitando a um mundo melhor. O homem que se conscientiza das próprias responsabilidades, melhor se arma de recursos para enfrentar as vicissitudes. Se estamos numa escola, num campo de provas e até mesmo com algumas expiações, se nós estamos possuidores dos instrumentos da razão, das intuições, se nós temos a clarividência dos padrões da lei divina íncita na nossa consciência, então nós devemos ter a responsabilidade de todas as nossas escolhas. E as escolhas que vamos realizar, muitas vezes, não dependem apenas de nós. Nós também somos passivos e passíveis das escolhas dos demais, porque vivemos de forma gregária numa sociedade. Então, a vicissitude chega como uma oportunidade de nós demonstrarmos a nós mesmos os limites em que nos encontramos para tentar superá-las, né? Tendo fé no futuro e trabalhando por alcançar, mediante as realizações do enobrecimento, essa criatura está se preparando para as provas da vida. As provas da vida em que ele é chamado quase que a cada instante, quando ele menos espera, chega um capítulo de uma novidade experiencial para a qual ele deve interagir e mostrar que, primeiro, continua firme na sua fé, continua tendo em Deus a fonte de tudo, continua compreendendo que as suas leis se fazem presentes em todas as experiências. E ele, então, não se deixa arrastar pelas primeiras turbulências que se lhe apresentam no seu processo de educação. Quando o ser sofre, reúne os valores morais e enfrenta o problema sem perder o equilíbrio. Quem não vivencia problemas? Quem não passa por dificuldades de diferentes naturezas? Quem não sofre no campo emocional, muitas vezes por um ente querido, né? Quem não sente o impacto quando recebe uma ação que você não deu causa, mas ela chega e lhe arrosta a uma situação que, se você não tiver as condições internas predisponentes à manutenção do equilíbrio, você pode claudicar e ser arrastado, né? Quando incompreendido, ou quando estivermos sob os camartelos da dificuldade, se esse ser permanece íntegro no culto do dever, confiando na resposta do tempo, que é o inevitável desvelador de todas as coisas, estamos caminhando verdadeiramente de modo amadurecido para a consciência do verdadeiro bem. Dentro das nossas experiências, nós passamos por aquelas que dizem respeito da nossa ancestralidade, das causas anteriores, do que ainda não acordamos em nós como conquistas. E se estamos semeando, nessa semeadura, nós vamos encontrar terrenos férteis e terrenos áridos no coração das criaturas que conosco jornadeiam na experiência comum da reencarnação. Então, as dificuldades chegam de diferentes formas. Chegam daquelas que eclodem do nosso mundo interno para passarmos para um nível de amadurecimento maior, colocando os germes daquilo que não serve, porque ainda radicados no orgulho, radicados no egoísmo, vêm para nós
no campo dos testemunhos, enfrentarmos uma situação que é necessária passemos para confirmar que estamos preparados para encontrarmos, numa travessia mais à frente e fortalecido, uma situação melhor. A Joana também lembra que, se colocada em situação relevante, aqui são os comichões do poder e da riqueza, e que estamos em destaque em relação aos demais irmãos. Se colocada em situação relevante, utiliza-se da oportunidade para repartir as conquistas que o engrandecem e ao grupo social no qual se movimenta. Quantos dirigentes, quantos de nós alçados ao poder ou bafejados pela fortuna, não sentimos seríssimas dificuldades de continuarmos firmes na direção do bem, fazendo o bem, aplicando as sobras e os excessos de uma forma que sejam cada vez mais útil àquele que mais necessite, tanto no campo material, quanto no campo intelectual, quanto no campo emocional. Sob tensão, age com harmonia. Em posição de paz, atua com entusiasmo. Quanta dificuldade temos quando estamos tensionados, quando estamos em momentos de aflição, quando estamos sendo postos à prova, quando estão carregando sobre nós e imputações que nós não demos causas. Quantos reagem ainda sobre esses estados de tensão com serenidade, confiantes de que Deus a tudo acompanha, que junto a nós estão aqueles seres amoráveis que ele sempre destaca dos planos superiores para nos auxiliar na correção de rumos e a nos sustentar nas travessias difíceis. Se esses requisitos estiverem presentes na vida do homem e da mulher, com esses títulos, ele pode verdadeiramente ser reconhecido como uma cidadã ou um cidadão em condições ideais, e que num tempo futuro estarão compondo uma sociedade mais justa, portanto, mais feliz. Quem age, como a Joana de Ângeles delineou, esse é uma criatura que já está de nosso lar mais para frente. Ele já está num mundo de regeneração. Ele está sempre propenso ao bem, ainda que tenha incompletudes dentro de si. É um cidadão que se prepara para uma sociedade futura mais justa e feliz. Mas ela diz: nós estamos aqui, nós estamos nesta escola, estamos no melhor local, com as melhores condições. Deus é justo, Deus é bom, Deus tudo sabe. Jamais nos colocaria com qualquer adversidade que não estivesse intrinsecamente ligada aos nossos conteúdos. E no melhor modo de sobre eles trabalharmos. Eis o desafio nosso de cada dia, em sermos cristãos nos tempos atuais, como ensina a doutrina dos Espíritos. As portas largas estão sempre ao nosso lado. Os chamamentos para as licenças, o cultivo de ilusões, nessa mole que nos cerca dos 8 bilhões de seres, com o atraso espiritual em que a maioria se encontra, nós somos chamados para desvios, para atalhos, o tempo inteiro. O objetivo da doutrina dos espíritos é o da realização do homem integral, em todos os campos do conhecimento, em todos os níveis do emocional, em todas as latitudes espirituais. A doutrina traz o suporte, ela traz a chama iluminativa, porque ela espelha o Evangelho do Senhor. A base de todo o conhecimento espiritual da criatura, ela reside no Evangelho de Jesus.
E a doutrina corporificou, trouxe para mais perto do nosso entendimento. Ela ajustou as nossas possibilidades reais. E nós podemos seguir a doutrina, mesmo estando neste mar de vibrações antagônicas, em, em muitas antinomias que estão dispostas e dispersas na experiência comum dos coletivos. Mas é nesse campo de realização das experiências que temos a oportunidade de testemunharmos a nossa fé, estribada no conhecimento e na vivência do fato, sem temer a injustiça, porque sabemos que ela é sempre aparente, sem temermos o mal, que é somente uma temporária ausência do bem que nos cumpre desenvolver. Nós sabemos dos nossos destinos, do futuro glorioso que nos aguarda. A doutrina veio revelar pontos importantíssimos que nos dão a sustentação que nos faltava antes, dado que Jesus também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina é um manancial de verdades. E essas verdades dão estribo para que a nossa consciência não tergivesse, para que as nossas forças não faltem, para que a nossa fé seja robustecida diante das experiências para as quais não podemos nos afastar no seio da experiência da reencarnação. Nós temos a oportunidade agora de sermos os semeadores da vinha do Senhor. Se nós reconhecemos o bem, se nós sabemos que já estamos dando causa ao bem, a continuidade dessa direção na semeadura construtiva é porque nós também estamos semeando na vinha do Senhor, com o suporte da espiritualidade superior, numa escola abençoada em que tudo foi programado, dosado, para que nós não falhemos, para que nós não tenhamos sobrecargas que não possamos dar conta. E nós temos o auxílio do anjo guardião a nos acompanhar, por obra e graça do amor maior que a todos ampara. E nós destacamos os tópicos do anjo guardião que está nas questões 489 a 521 de O Livro dos Espíritos, para mostrar que a presença do Senhor se dá de muitos modos. Mas existem, sim, um espírito muito mais amadurecido, que nos acompanhou na programação da reencarnação, que nos acompanha em todos os instantes importantes para que nós não nos sintamos nunca ao largo e a sós. É a presença de Deus pelo amor dos nossos próprios irmãos, numa cadeia infinita de que o mais avançado vai auxiliando sempre o que está mais na retaguarda. E não para em nós. Nós somos chamados também a testemunhar pela caridade o auxílio àqueles que se encontram à nossa retaguarda em termos de necessidade material, necessidade intelectual, e muitas vezes de encontrar mais paz nos seus campos de emoção que ainda são tumultuários. Então, nós estamos exatamente onde melhor podemos tirar proveito de conteúdos evolutivos no campo das realizações. Ela nos lembra, Joana de Ângeles, que Jesus é sempre o exemplo a seguir. Jamais desanimou ou se precipitou. Confiemos na lição das horas bem aproveitadas e prossigamos no campo dos deveres que nos dizem respeito. Conhecer para aplicar, aplicar cada vez melhor, sabendo que estamos aplicando melhor, nos mantermos dentro desta direção, porque estamos na boa semeadura. Nós temos, muito próximo de nós, o exemplo firme de Allan Kardec, que deixou uma obra monumental da codificação para que esses fachos luminosos que estão iluminando a marcha da humanidade
por um tempo ainda muito longo, ele em pouco tempo conseguiu deixar uma obra monumental que é da codificação espírita. E nós sabemos o que significa produzir uma revista mensal com os conteúdos da Revista Espírita, que durante 11 anos, de 11 para 12 anos, ele deixou sem falhar, doando de si esforços extraordinários. E lá também temos relatos, nós temos síntese e reflexões especiais para vir em nosso socorro no momento da dúvida, quando estamos no momento em que as forças estão falhando e que a nossa fé está frágil. Nós devemos nos voltar para a doutrina e, dependendo do tipo de necessidade, pegarmos o livro dos Espíritos, pegarmos o Evangelho, quando for mais de ligações emocionais e das nossas ligações com os planos superiores, ou analisarmos um pouco no céu e no inferno sobre as aplicações das leis divinas, né? Então, nós temos na codificação lembranças e deveres e créditos que devemos conferir a este irmão que veio doar de si para todos nós nesta grande marcha de evolução pelos planos da reencarnação na escola da Terra. Nós, então, devemos refletir sobre a consciência do bem que tenhamos dado causa. E isso deve nos servir como alimento de fé e esperança, para perseverarmos nos caminhos do acerto, em busca da autoiluminação, libertando-nos, finalmente, a pouco e pouco, das malhas do orgulho e do egoísmo, que nos impede de avançar em muitos pontos da nossa trajetória espiritual. Se estamos no campo das provas, muitas dessas sombras que temem permanecer no nosso mundo íntimo aguardam um momento de demonstração, um momento de prova ou um momento de expiação, que seja. Mas nós ainda não nos livramos de momentos mais duros em determinados estágios da nossa vida aqui na Terra, ou mesmo quando retornarmos para a erraticidade, porque nós não expungiremos as sombras que estão no nosso mundo interior para alçarmos as claridades da verdadeira iluminação, se não for no testemunho, muitas vezes duro, das justas aquisições. Mas que nunca tenhamos, porque nunca estamos a sós. Nunca estamos sem o auxílio que é apropriado, que é exatamente aquele que se apresenta no momento mais necessário. Que tenhamos, então, fé e esperança renovados, porque Jesus continua conosco, nunca desistiu de nós pelos caminhos da evolução. Ele prometeu ficar conosco. E Ele está conosco. E Ele está conosco no momento como agora, que estamos vibrando com todo o bem que tem no nosso mundo interno para superarmos a nós mesmos. E sob as bênçãos deste Senhor de amor, nós dizemos que assim seja, então. Possamos prosseguir sem medo e sem detensão. E damos graças mais uma vez. Mais uma vez, a nossa gratidão pelo irmão sempre presente conosco em nossas atividades, nos esclarecendo, com reflexões profundas, pautadas no Evangelho do Cristo. E encerramos as nossas atividades